Mais de 95% dos pais no Brasil e no mundo não se arrependem de ter filhos. Mesmo assim, cresce o número de pessoas que escolhem não ser pais ou mães em vários países. Como algo tão importante e transformador está sendo deixado de lado por milhões? No vídeo anterior, falamos sobre por que cada vez mais gente em lugares como o Brasil, Estados Unidos, Europa e Japão decide não ter filhos, e sim, há boas razões para isso. Mas essa é só uma parte da história. Hoje, vamos falar sobre o que perdemos, como pessoas e como sociedade, quando decidimos não ter filhos. Será que estamos apenas evitando sacrifícios, como muitos dizem? Ou será que dá para reinventar a forma de criar filhos, tornando essa escolha novamente algo que inspire e traga alegria? Não se trata de voltar ao passado, quando ter filhos era obrigação. Trata-se de pensar um futuro onde essa escolha volte a fazer sentido e encantar. Vem comigo entender por que, apesar dos desafios, ser pai ou mãe ainda pode ser uma das experiências mais transformadoras da vida e uma peça importante no futuro de todos nós. Parte 1. A felicidade dos pais. Ter filhos pode, sim, trazer felicidade. Em poucas décadas, ser pai ou mãe deixou de ser destino certo para virar uma opção que muita gente evita. E quando o assunto aparece, quase sempre vem carregado de histórias negativas, cansaço, noites sem dormir, estresse. Quem nunca ouviu alguém dizer para uma grávida, já acha difícil agora? Espere só para ver. Quando foi que falar sobre filhos virou quase uma campanha de medo? Hoje, até crianças sofrem com uma espécie de rejeição social. É raro alguém dizer que não suporta idosos ou pessoas com deficiência, mas dizer, não gosto de crianças, virou algo comum e até motivo de piada. No passado, idealizávamos a parentalidade e escondíamos as dificuldades. Agora, parece que exageramos para o outro lado, como se ter filhos significasse perder liberdade e felicidade. Mas será que isso é verdade? A resposta é mais complexa. É fato que muitos pais relatam estresse. No Brasil, 47% dizem se sentir sobrecarregados, contra 28% entre quem não tem filhos. Por muito tempo, acreditamos que ter filhos traz realização pessoal. O biólogo Richard Dawkins lembra que estamos biologicamente programados para isso, com recompensas como prazer e afeto. Mas a cultura atual mudou, e anticoncepcionais, carreiras exigentes, valorização da autonomia e da aparência. Um estudo famoso do Nobel Daniel Kahneman com 900 mulheres mostrou que cuidar dos filhos ficou só em 16º lugar entre as atividades mais prazerosas, atrás de ver TV ou fazer compras. Mas a ciência recente mostra que criar filhos é um paradoxo. No dia a dia, pode ser cansativo. No longo prazo, pais dizem ter mais bem-estar e até vivem mais. Isso depende muito do apoio que recebem. Em países como Suécia e Noruega, com boas políticas públicas, pais são mais felizes que quem não tem filhos. Já em lugares com pouco suporte, como Estados Unidos e Brasil, a satisfação é menor. Outro ponto importante é a desigualdade entre homens e mulheres. No Brasil, mães dedicam 3 vezes mais tempo aos filhos do que os pais, e por isso sentem mais cansaço. Já muitos homens, com participação menor, dizem estar mais satisfeitos. Ou seja, a felicidade dos pais está ligada à forma como dividimos as responsabilidades. O problema não é ter filhos, mas a solidão e a falta de apoio num mundo que deixou para trás o valor da comunidade. Pense numa balança, e de um lado, o cansaço e as tarefas sem fim, do outro, o primeiro sorriso, os passos, o desenho feito à mão. Quando há apoio, essa balança pode pesar mais para a felicidade do que para a frustração. A grande pergunta é, o que coloca peso suficiente do lado bom para equilibrar ou superar o estresse e a perda de tempo pessoal? Parte 2, o outro lado da história. Os números não mentem, e 95% dos pais não se arrependem. Apenas 5% a 7% dizem que fariam outra escolha, uma taxa bem menor que os arrependimentos sobre trabalho ou relacionamentos. Essa aparente contradição mostra uma verdade profunda, e talvez a pergunta esteja errada.
Se perguntamos se criar filhos traz felicidade no dia a dia, a resposta pode ser não tanto. Mas se perguntamos se isso dá propósito e sentido à vida, a resposta muda completamente. Pais e mães não ganham uma felicidade constante, mas algo mais raro, de uma experiência que amplia a vida, intensificando tanto as alegrias quanto os desafios. Kahneman explica que existe diferença entre a vida que vivemos no momento, cheia de tarefas e estresse, e a vida que lembramos, feita dos momentos marcantes. A felicidade do agora vem da primeira. O sentido profundo vem da segunda. E é nessa memória que a paternidade brilha, oferecendo momentos únicos e transformadores. Criar filhos não traz sorriso a cada instante, mas dá à vida um propósito que dura, algo que muitos consideram mais valioso que noites bem dormidas. Parte 3. Redescobrindo quem somos. Ser pai ou mãe não só dá sentido à vida, também nos transforma. Antes do nascimento do primeiro filho, geralmente não sabemos lidar com bebês. Achamos que não temos jeito para isso. Se nos entregam um recém-nascido, devolvemos na hora. Mas quando seguramos o nosso filho pela primeira vez, algo muda dentro de nós. De repente, sentimentos novos surgem. É uma revolução interna. Antes, pensamos que ter filhos é perder tempo e liberdade. Descobrimos que é uma expansão da nossa identidade. É mais fácil enxergar o peso do cansaço e do estresse do que imaginar esse sentimento forte, que nos faria carregar as dores do nosso filho se pudéssemos. Para quem nunca passou por isso, pode parecer abstrato. Para quem viveu, é uma verdade clara. Essa entrega total é uma das expressões mais profundas do que é ser humano. E talvez por isso seja tão difícil explicar, não cabe em pesquisas ou números. Só se entende vivendo. E, mesmo sendo tão poderoso, mais pessoas escolhem não seguir esse caminho. No Brasil, a taxa de fecundidade caiu para 1,6 filho por mulher em 2023, abaixo do necessário para manter a população. Talvez o problema não esteja na experiência em si, mas nas condições ruins em que ela acontece hoje. E talvez, em vez de olhar para o passado com saudade, devamos olhar para frente, reinventar a forma de criar filhos, para que ser pai ou mãe volte a ser uma escolha possível, acessível e, mais importante, desejada. Parte 4. Reinventando a paternidade. Se queremos que mais pessoas queiram ser pais e mães, não podemos obrigá-las. Precisamos mostrar que essa escolha pode ser bonita e inspiradora de novo. Não é sobre voltar aos velhos tempos, quando ter filhos era obrigatório, mas sobre redescobrir a alegria de ver uma nova vida crescer. Para isso, precisamos encarar alguns problemas da nossa época. Todo mundo diz que a infância é importante, mas quem cuida das crianças, pais e mães, recebe pouco apoio. No Brasil, por exemplo, a licença maternidade é curta e a licença paternidade, muitas vezes, dura só 5 dias. Dizemos que crianças são o futuro, mas tratamos seus cuidadores como se não importassem. Hoje, ser pai ou mãe compete com outros sonhos, carreira, viagens, liberdade. E isso é bom. Mas, se queremos que criar filhos não seja visto como um sacrifício enorme, precisamos mudar a sociedade. Precisamos de empregos que respeitem quem tem filhos, com horários flexíveis e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Também precisamos resgatar a ideia de comunidade, para que os pais não fiquem sozinhos e esgotados. No Brasil, mais da metade das famílias gasta quase 1/3 da renda com cuidados e educação infantil, porque a rede pública não dá conta. Muitos precisam escolher entre crescer na carreira ou cuidar dos filhos. Parece normal terceirizar tudo porque o trabalho não aceita que temos vida fora do escritório. Mas não deveria ser assim. Em países como Suécia e Noruega, os pais recebem mais apoio e licenças longas, creches públicas boas e uma cultura que valoriza quem escolhe ter filhos. Lá, os pais e mães são mais satisfeitos. Mas mudar a paternidade não é só questão de leis e políticas. É também cultural. Precisamos repensar o que é ser um bom pai ou mãe. Hoje, muita gente se sente sufocada tentando ser perfeito. Criar filhos não é seguir uma receita. É uma jornada cheia de erros e aprendizados.
reinventar a paternidade é confiar mais na conexão com nossos filhos e menos nas regras e pressões externas. Menos culpa pelo que falta, mais foco no que já fazemos bem. Menos busca pelo ideal, mais presença verdadeira. Num mundo digital e acelerado, criar filhos é mais desafiador do que nunca. Por isso, a pergunta não é só se queremos ter filhos, mas como vamos prepará-los para viver num mundo tão complexo. Parte 5. Criar na era dos algoritmos. Mudar a paternidade não é só sobre leis ou empresas. É também sobre as pequenas escolhas do dia a dia, dentro de casa. E talvez o maior desafio hoje seja como criar filhos num mundo cheio de telas, algoritmos e distrações sem fim. No Brasil, crianças de 0 a 5 anos passam mais de 2 horas por dia em frente às telas, mais do que a OMS recomenda. É compreensível, e estamos cansados, às vezes, um vídeo acalma a criança rapidamente. Mas o que começa como ajuda vira um problema. As crianças se acostumam com recompensas rápidas e estímulos constantes. O resultado? O cérebro delas fica viciado nisso, e a vida real, com suas frustrações e desafios, parece chata. Estudos já mostraram que excesso de tela afeta áreas do cérebro ligadas à linguagem, atenção e controle emocional. Ou seja, não é um hábito inofensivo. E mais, cada minuto na frente da tela é um minuto a menos de brincadeira, contato humano e exploração do mundo real. Sem perceber, estamos ensinando nossos filhos que o tédio se resolve com distração. E cada vez que usamos a tela para acalmar uma frustração, perdemos a chance de ensinar como lidar com ela. Pesquisas mostram que usar tecnologia como calmante atrapalha a capacidade da criança de se controlar sozinha. É como dar muletas antes mesmo de aprenderem a andar e depois estranhar quando não conseguem se equilibrar. E esse não é o único desafio. Nas últimas décadas, trocamos a criação baseada em medo e castigo por uma mais carinhosa, o que é ótimo. Mas, no caminho, muitos pais ficaram inseguros em impor limites. Sentem culpa por dizer não e medo de frustrar os filhos. Mas crianças precisam tanto de limites quanto de afeto. Não para obedecer sem pensar, mas para sentir que o mundo tem regras e segurança. Parte do nosso papel é frustrar de forma saudável, mostrando que nem tudo vem fácil ou na hora que querem. Sem isso, podemos criar uma geração que acha que tudo lhes é devido. Por isso, hoje precisamos equilibrar como nunca antes, como estar presente sem sufocar. Como impor limites sem quebrar o vínculo? Não existem respostas simples. Mas uma coisa é certa, num mundo tão conectado e barulhento, nossos filhos precisam de adultos que saibam pausar, que tenham coragem de dizer não, com carinho e firmeza, e que entendam que educar não é sempre agradar, é preparar. Preparar para um mundo que não dará tudo o que querem, mas que recompensa quem sabe esperar, persistir e se adaptar. E esse, talvez, seja o maior ato de amor que podemos oferecer. Parte 6. E algo maior do que nós mesmos. Antes de terminar, quero deixar uma última ideia importante. Hoje, vivemos num mundo focado no agora, na liberdade pessoal e em querer tudo para ontem. Nesse cenário, ser pai ou mãe pode ser uma chance rara de se conectar com algo maior do que a gente mesmo, algo que nossos avós entendiam melhor, mas que estamos esquecendo. Ter filhos não muda só por dentro, mas também a forma como a gente se vê na história, entre quem veio antes e quem ainda vai chegar. Durante muito tempo, as pessoas se viam como parte de uma corrente, ligadas às gerações passadas e futuras. Uma avó que não pôde estudar sentia orgulho ao ver o neto se formar, porque isso era uma vitória da família inteira. O sentido da vida ia além do agora, estava no que deixávamos para os outros. Hoje, essa ligação com o passado e o futuro está mais fraca. Valorizamos a liberdade e a autonomia, o que é ótimo, mas isso também trouxe um custo, perdemos um pouco da sensação de fazer parte de algo maior. Vivemos numa época que celebra a juventude e esquece a experiência dos mais velhos. Se não enxergamos mais o futuro como parte da nossa história, é natural que ter filhos pareça um peso, e não uma continuação da vida. Mas, e se pudéssemos resgatar essa visão sem abrir mão das conquistas modernas?
E se víssemos os mais velhos não como o fim da linha, mas como fontes vivas de sabedoria? E se medíssemos nosso impacto não só pelo que conquistamos para nós, mas também pelo que deixamos para quem vem depois? Não é sobre voltar ao passado ou copiar modelos antigos. A questão é, e será que, ao buscar total independência, não estamos perdendo algo que dá sentido à vida? Talvez sem perceber, tenhamos enfraquecido uma das maiores fontes de propósito e sentir que fazemos parte de algo maior do que nossos desejos e vitórias pessoais. E, talvez, o que mais importa não seja só o que realizamos, mas o que inspiramos e despertamos nos outros. Porque, no fim, o que fica não são nossas conquistas isoladas, mas as marcas e caminhos que abrimos para quem vem depois. Epílogo, de conquistas e legados. No fundo, esta conversa não é só sobre paternidade, é sobre o tipo de sociedade que queremos construir. Uma sociedade onde ser independente não signifique estar sozinho. Onde o futuro não seja só um problema de cada um, mas uma responsabilidade que dividimos. Onde criar filhos não seja visto como um sacrifício solitário, mas como um ato coletivo de esperança. Hoje, a decisão de ter ou não ter filhos está mudando o mundo de forma concreta. A taxa de nascimentos está caindo em vários países, inclusive no Brasil. Em 2000, a média era de 2,4 filhos por mulher. Em 2023, caiu para 1,6, abaixo do necessário para manter a população estável. Que sociedade estamos construindo com as escolhas que fazemos hoje? Não é sobre convencer ninguém a ter mais filhos. É sobre garantir que criar filhos seja possível, compartilhado e humano. Que não seja visto como abrir mão de tudo, mas como uma parte importante da marca que deixamos no mundo. Porque o futuro não vai ser definido só pela quantidade de crianças, mas pela qualidade da educação e dos valores que passamos para elas. Se falharmos nisso, podemos conquistar muito, mas sem ninguém para continuar. Sem ninguém para herdar e transformar o que construímos. No fim das contas, o que realmente fica não são nossos prêmios ou troféus. São as pessoas que seguem depois de nós. São as marcas que deixamos e que inspiram outros a seguir em frente. São essas marcas. E são as pessoas que as continuam. Se essa reflexão fez sentido para você, te convido a compartilhar e comentar como você enxerga hoje a decisão de ser ou não pai ou mãe. E como imagina o futuro da paternidade e da criação de filhos no Brasil e no mundo. Aproveite também para se inscrever no canal, isso é muito importante para o nosso trabalho. Se já é inscrito, o nosso muito obrigado.